Nós estamos reunidos hoje aqui para prestar uma homenagem mais do que merecida, para lembrar uma alma sagrada de uma pessoa muito especial, querida e diferenciada, prestar um reconhecimento e expressar gratidão ao nosso mestre Moreinu Verabeinu, Arav Chaim Alevi Ben Arav Binyamin Zeev Alav Shalom, que faleceu na semana passada, e hoje nós estamos no Shiva, no final do seu Shiva. O Bait teve o mérito e o privilégio que há cerca de 20 anos atrás o Rav Binyamin nos brindou com a sua presença por ocasião da colocação da pedra fundamental desse edifício, dessa instituição. Isso aconteceu alguns dias antes de Pesach, em conexão com a data de Yud Aleph Nissan, 11 de Nissan, que é o aniversário do Rebbe. Naquele ano estava se comemorando o centenário de nascimento do Rebbe, e foi ligado a isso como um presente ao Rebbe que surgiu o projeto do Bait, e na colocação da pedra fundamental, apesar que isso aconteceu num período difícil, apenas alguns dias antes da festa de Pesach, quando todo mundo está ocupado, o Rav Binyamin, que já no alto dos seus 80 anos na ocasião, ele se deu ao trabalho, ao esforço de vir até São Paulo e nos prestigiou com sua presença, e ele colocou a pedra fundamental desse edifício que nos encontramos hoje, onde todas as atividades judaicas que aconteceram no decorrer desses quase 18 anos são em decorrência e continuidade desse momento especial. E eu acredito que isso é algo muito simbólico e representativo, o fato de justamente o Rav ter colocado a pedra fundamental, porque no fundo, na realidade, ele representa aquilo que é o Bait. As fundações do Bait estão baseadas na pessoa dele, nos seus ensinamentos, nas suas mensagens, as raízes espirituais do Bait, porque construir uma obra, isso é engenharia, arquitetura, etc., mas as fundações se baseiam nos objetivos, nos ideais da instituição, naquilo que a motiva, naquilo que a inspira. Isso, sem dúvida alguma, o Rav Binyamin tem um papel fundamental. O Bait existe, graças a Deus, com a contribuição e participação de muita gente, mas houveram algumas pessoas que pode se contar nos dedos da mão que foram essenciais e imprescindíveis para o surgimento desse projeto. E, sem dúvida alguma, o Rav Binyamin é uma delas, porque se não fosse ele, aqueles que levaram a cabo a execução desse projeto não estariam aí envolvidos nessa causa. Mas, no fundo, na realidade, o Rav Binyamin fincou as fundações não só do Bait, mas pode-se dizer, sem dúvida alguma, de todo o judaísmo do Brasil. Se nós voltamos a 50, 60 anos atrás, se lembrando como era o judaísmo no Brasil, não havia um yeshivot, não havia um kolelim, não havia halab Israel, kashrut, etc. Eram épocas diferentes, haviam pouquíssimas escolas religiosas que dava para se contar em menos de metade dos dedos de uma mão, inclusive uma das escolas religiosas no Rio de Janeiro, a escola Bar Ilan, foi fundada pelo Rav Binyamin, mas foi ele como um empreendedor, como um pioneiro de judaísmo no Brasil, com muita coragem, com muita abnegação, com muita dedicação, que acreditou nesses sonhos e foi adiante como precursor do judaísmo no Brasil, numa época que ninguém falava sobre isso, ninguém acreditava nisso, e principalmente através da fundação da Yeshiva Mahané Israel em Petrópolis, que pode-se dizer, o Rav Binyamin fundou várias instituições em Israel e no Brasil também, mas podemos dizer que a joia da coroa está na Yeshiva, que ele se dedicou de uma forma tão abnegada durante tantas décadas. E isso rende frutos contínuos que chegam até os nossos dias por todo o Brasil.
Eu acho que isso está relacionado com o que lemos na Parashá da nossa semana. Está escrito que Maseh Avot Siman Labanim, aquilo que aconteceu com os nossos patriarcas, é um sinal e indicação do que virá na história dos filhos. E o Rabbi Yamin personifica muito bem Yaakov Avinu na nossa Parashá. Vayetze Yaakov mi Bershava vayelech Harana, quando Yaakov deixa a Terra Santa e vai para um lugar que estava longe de espiritualidade, muito pelo contrário, era hostil a tudo isso. Vai Makom, e ele chega nesse lugar, e nesse lugar, lá ele pernoita, vai Kach meavnei Makom, e ele pega as pedras que se encontravam nesse lugar, ou seja, o que já havia nesse lugar, onde ele perguntou, pedras inanimadas, mas ele pega essas pedras e juntas à sua cabeça, vai a Halom, e ele tem um sonho, assim nos conta para achar sobre Yaakov Avinu, ele sonha com uma escada que está fincada na terra, porém o topo dela chega até os céus. E esse era o sonho do Rabbi Yamin, estabelecer no Brasil, daquela época, um deserto espiritual, vazio de judaísmo, uma terra árida de religiosidade, estabelecer uma escada onde as pessoas pudessem se elevar até Hashem, com judaísmo, com Torá e mitzvot. Vehine Hashem nitzav alav, e eis que Hashem paira sobre ele. O Rabbi Yamin foi abençoado, a Shekhinah estava com ele, ele teve as bênçãos divinas, à custa de muito esforço, muitos dissabores, muitos desafios, mas Hashem está com ele e o abençoa. E lhe promete, saiba, a tua descendência, a descendência do Rabbi Yamin não são apenas os seus filhos naturais, netos, bisnetos, etc., de quem ele tenha muito nachas, mas somos todos nós, seus alunos e seus discípulos. O Faratz Tayama Vakedma Betzafona Vanegba, e você irá se expandir para norte, sul, leste e oeste, Venibrechu Becha Kol Mishpechot Adamau Bezarecha, e através de ti, da tua descendência, dos teus alunos, dos teus discípulos, serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as famílias, inclusive do Brasil. Veine Anochi Imach, assim como Deus promete a Yaakov, ele promete também ao Rabbi Yamin, eu estarei junto com você e não te abandonarei. E se fala que Yaakov Avinu, quando desperta desse sonho, ele diz, puxa, Manorama Komazé, como é sagrado, como é especial esse lugar. Enzeki im Beit Elokim, aqui também pode-se fazer uma casa para Deus. Vezé Sharashamayim, pode-se fazer daqui também um portão que leva aos céus. Yaakov Avinu, ele promete, e assim também nós podemos aplicar ao Rabbi Yamin, que ele pega essa pedra, que no início era só pedras inanimadas, sem vidas. Ele pegou o judaísmo como ele pegou na sua época, mas ele faz uma promessa e ele diz, vai dar Yaakov Neder, im Elokim imadi, etc. Beshavti beshalom el beit avi, e a even azot asher samti matzeva yeh beit Elokim, essa pedra que eu coloco aqui como um monumento se tornará uma casa de Hashem. E essa é a jornada que nós podemos dizer, isso talvez resume a jornada do Rabbi Yamin no Brasil e a grande e monumental obra que ele realizou. Dentro de alguns instantes vocês vão escutar palavras de grandes e importantes rabinos, mas que esses rabinos na realidade representam apenas uma pequena amostra do número de discípulos e de alunos do Rabbi Yamin. Mas se tomarmos como exemplo esses rabinos, que eles impactam diariamente com seus ensinamentos de Torá dezenas e centenas de pessoas, e semanalmente nos Shabbatot, nas comunidades, nas congregações que eles dirigem, que conduzem nas yeshivot, que eles encabeceiam, literalmente a mensagem deles chega a milhares de pessoas. Isso são os frutos dos frutos do trabalho árduo do Rabbi Yamin durante tantas décadas. Tudo isso se deve a ele, aquilo que ele realizou por mais de 50 anos. Ele foi um gigante espiritual, precursor do judaísmo no Brasil, o mestre dos mestres, uma pessoa, ninguém fez mais pelo judaísmo do Brasil como ele. Ele fincou as fundações e as raízes de todas as instituições que vieram depois. Nós temos com Rabbi Yamin um débito impagável, um débito moral, nós, discípulos, alunos dele, mas mais do que isso, o Brasil inteiro, o judaísmo brasileiro, deve ao Rabbi Yamin uma gratidão eterna.
Então, nesse instante, nós que podemos dizer ao Rav, muito obrigado, Rav Binyamin, por tudo que fez por cada um de nós, por todos nós juntos, pelo judaísmo do Brasil, e nós vamos nos esforçar para perpetuar o seu legado e vamos procurar sempre honrar aquilo que nos ensinou e aquilo que nos transmitiu, perpetuando para sempre até a vinda de Mashiach, que ele sempre ansiava de verdade, de forma genuína, que isso possa acontecer imediatamente nos nossos dias.